Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quero mostrar um pouco da parte de finalização, da produção final da prancha que vocês vão entregar. E eu vou mostrar aqui o básico do Photoshop. Lembrando que vocês podem usar o Photoshop, que eu acho que é uma oportunidade legal, para vocês começarem a praticar esse que é um software bem profissional, de edição de imagem. Mas vocês podem também usar o Canva ou outro software, outra plataforma que vocês tenham mais familiaridade, desde que vocês usem o mesmo template. Então, eu vou falar algumas coisinhas básicas do Photoshop e depois eu mostro como é que a gente pega o template e trabalha em cima dele. Eu abri aqui o meu Photoshop e se a gente quiser começar um arquivo novo, a gente clica aqui em New, File. E aqui a gente tem acesso a como se fossem layouts prontos, templates. Então, A4, a gente pode ir aqui por cima, Então, se eu quero trabalhar com impressão, ele me dá essas opções, A4, A5, A3, já em 300 dpi, que seria a resolução adequada, para impressão. Se vocês estão trabalhando com web, ele vai dar outros formatos, formatos específicos para web com 72 dpi, de resolução. Como a gente quer fazer uma prancha que pode ser impressa, se a gente fosse fazer, por exemplo, do zero, eu escolheria algum formato, por exemplo, A4, A3. Se a gente escolher A4, por exemplo, ele coloca aqui 210 por 297 milímetros, com a resolução adequada para impressão. Então, se vocês forem começar do zero, como eu falei, seria importante que vocês usassem essa resolução para ter uma boa qualidade. Então, se eu fosse fazer, por exemplo, um A4, eu escolheria aqui o A4, ele já dá o tamanho com a resolução correta. Eu boto aqui criar e ele começa um arquivo só com um fundo branco, que é o background. Se a gente, por exemplo, destravar esse background e desligar ele, a gente vai ter esse fundo quadriculado, que indica que eu não tenho nada aqui, é o vazio no Photoshop, é quando aparece isso. Eu vou religar aqui o meu fundo branco. E o principal aqui do Photoshop é vocês entenderem a lógica das camadas. Então, por exemplo, se eu quero desenhar elementos que vão se sobrepor, se eu desenhar todos esses elementos na mesma camada, por exemplo, eu vou desenhar aqui um retângulo azul. Depois eu vou desenhar aqui um círculo vermelho. E aqui eu dei esses exemplos para mostrar que se eu agora tentar, por exemplo, mover o retângulo aqui do círculo, eu não vou conseguir. Na verdade, ele está movendo, reparem, o fundo branco, o retângulo azul e o círculo vermelho. Eu não consigo mais tirar um de cima do outro, porque esse seria um método de trabalho destrutivo, ou seja, a gente está fazendo tudo na mesma camada. Agora, se eu voltar aqui algumas etapas, e colocar cada elemento desse numa camada, por exemplo, eu vou clicar aqui nesse botãozinho para criar uma camada nova, camada 1, vou fazer aqui novamente o meu retângulo azul, ok? Vou agora criar uma outra camada. Eu vou fazer o círculo vermelho. Quando a gente faz dessa maneira, a gente está trabalhando um método não destrutivo, ou seja, cada elemento desse está numa camada. Eu posso desligar uma camada, que eu vejo que ele está, cada elemento está em uma camada, eu consigo pegar um elemento aqui e movimentar. Então, agora cada um desses está numa camada, inclusive o fundo está na camada própria. Isso aqui seria um método correto de trabalhar no Photoshop. Eu posso mudar a ordem da camada. Então, se eu botar o círculo vermelho por baixo aqui do retângulo azul, ele vai ficar aqui por baixo. Eu vou ver primeiro o retângulo, tá? Então, isso aqui é o básico do básico no Photoshop. O que mais é importante? Como é que eu fiz esses preenchimentos? Aqui a gente tem a ferramenta de seleção. Eu posso trabalhar com uma seleção retangular ou circular, ou essas seleções aqui embaixo, que eu tenho mais controle. E aí, quando eu faço uma seleção específica, por exemplo, essa aqui, e eu crio aqui uma camada nova, eu posso clicar aqui embaixo, escolher uma cor, e se eu quiser preencher, a gente tem uma ferramenta aqui que é o baldinho, mas eu gosto de usar o atalho Alt Delete, que ele vai lá e preenche essa minha seleção, e eu posso apertar o Ctrl D para eu sair da seleção. Quando a gente também
quer preencher de outras maneiras, né? Por exemplo, eu vou fazer aqui um retângulo, vou criar uma outra camada, e eu posso, por exemplo, preencher com gradiente. Então, eu posso usar aqui um gradiente para fazer o preenchimento aqui, ó, dessa seleção que eu fiz, tá? E esse gradiente aqui depois eu posso mudar se eu quiser. Então, isso aqui é o básico do básico do básico, né, do Photoshop, para vocês conseguirem, né, entender um pouco a lógica dele. Se a gente quiser, no final... Ok, e no nosso caso, o que vocês vão precisar fazer é bem simples. Eu já disponibilizei um arquivo PSD, que é o arquivo de trabalho do Photoshop, né, que dá acesso às camadas. Então, basicamente, vocês vão abrir esse template. Eu salvei como template prancha. Podem abrir. Ok? E vocês vão reparar que eu já tenho aqui várias camadas. Ó, então, tem, na verdade, né, um grupo aqui de elementos, ó, que são setinhas que eu usei. A gente consegue agrupar camadas em pastas, esse botãozinho aqui embaixo para organizar melhor, né? Eu tenho aqui os textos, tá? Então tem os títulos das pranchas aqui embaixo, que vocês podem aproveitar. E para editar aqui, ó, é só clicar. Isso aqui é o comando de mover, né? Que é o comando que vocês podem deixar sempre ligado. E quando vocês clicam, vocês podem movimentar, né, o objeto. E vocês podem dar um duplo clique. E aí, por exemplo, vocês podem editar aqui esse texto, se vocês quiserem mudar isso por algum motivo. Né? De resto, a gente vai ter outras camadas. Ó, a camada da perspectiva cônica, né, que está aqui. A camada aqui, ó, que é o logo da UF, que vocês podem ligar e desligar. Né? Aqui também as plantas que eu coloquei, que são imagens. Tá? Então eu vou fazer um exercício aqui de substituir essas imagens. Agora é importante vocês repararem, ó, que se vocês forem em tamanho da imagem, Image Size, que eu configurei aqui uma prancha A3 no sentido retrato. Esse aqui é o tamanho em pixels, né? 4.961 por 3.508. Se a gente observar aqui em centímetro, vocês vão ver que eu tenho o tamanho de um A3 com 300 dpi, que é a resolução adequada para imprimir. Uma outra coisa importante aqui no Photoshop é que quando a gente quer selecionar um objeto, né, a gente pode clicar em cima dele e aí ele seleciona a camada, ou eu posso também clicar direto na camada. Se eu clicar na camada aqui e passar o mouse e usar as setinhas, por exemplo, ele está com isso aqui, com o logo selecionado. Isso a gente pode escolher entre fazer a seleção só por aqui, e aí eu posso desligar o Auto Select. Isso quer dizer que eu só consigo selecionar as camadas por aqui. Ó. Então, selecionei, por exemplo, a camada, eu não consigo mais selecionar nenhuma outra. Eu continuo sempre controlando a que está selecionada aqui. Quando a gente liga o Auto Select, quando a gente clica no objeto, ele vai para aquela camada. Então, cliquei no texto, ele foi para a camada. Cliquei na imagem, foi para a camada. Então, às vezes, vocês podem pensar de que maneira vocês preferem trabalhar. Eu normalmente deixo isso aqui ligado, mas se a gente, às vezes, tiver algum problema para selecionar e a gente quiser mais controle, é só desligar e fazer a seleção por aqui. Então, para a gente colocar outros elementos aqui no Photoshop é bem simples. A gente pode ir abrindo as imagens e depois trazendo esses elementos. Então, por exemplo, eu quero colocar a perspectiva, né? Eu posso vir aqui, File, Open, tá? Procuro lá, né, a imagem que eu fiz, né? Que é essa aqui, ó, a imagem principal, eu salvei como PNG. Ele vai abrir aqui do lado, tá? E vocês podem simplesmente pegar e arrastar, né, para cá, tá? Então, eu vou refazer aqui, né? É só clicar aqui em cima. Olha como o fundo está recortado, né? Clica, segura, joga aqui em cima, traz para cá. Eu vou selecionar o antigo aqui, ó, a camada antiga. Eu não vou nem esconder, né? Eu vou desligar, eu vou deletar ela. Posso arrastar para a lixeira e sobrou aqui a minha, tá? Então eu tenho agora a minha perspectiva, tá? Que a gente gerou. Se vocês quiserem mudar o tamanho, vocês podem usar o atalho Ctrl T e aí vocês podem aumentar. Lembrando, né, que assim, o ideal, se vocês quiserem um tamanho bem grande, é que vocês gerem lá no SketchUp
com mais de 3.000 pixels, né? A gente botou 3.000 por alguma coisa, então se vocês quiserem, vocês podem ainda aumentar lá, porque quando a gente faz isso aqui no Photoshop, né, a gente perde um pouco da resolução, né? A gente, na verdade, está criando uns pixels aqui que não existem. Fazer a mesma coisa com o diagrama, ó, vou pegar logo esse, tá? E vou jogar fora. Aqui eu vou mostrar o seguinte, né? A gente pode também pegar a imagem, né? Em vez de fazer esse esquema que eu fiz aqui, né? De abrir uma aba, a gente pode pegar a imagem direto e jogar aqui, tá? E soltar, ó. Só tem que tomar cuidado, apertar Enter aqui, né? Tem que só tomar cuidado que quando a gente faz isso, né? Ele automaticamente cria aqui uma camada inteligente, ela fica com essa carinha aqui. A princípio não tem problema deixar assim. O único problema da camada inteligente, ó, é que, por exemplo, uma camada normal, se eu tentar usar a borracha, ou fazer alguma modificação, ó, eu consigo editar ela. A camada inteligente, ó, vou botar aqui no diagrama, ela é bloqueada, porque ela é feita para preservar a imagem original, inclusive a resolução. Se vocês quiserem tornar ela uma camada normal, é simples. É só clicar com o botão da direita e botar rasterizar camada. Aí ele vai virar uma camada normal. Tá? Então, assim, só para vocês se atentarem, né, que se vocês arrastarem direto uma imagem do Windows para cá, ele automaticamente cria essa camada especial. Vocês podem também fazer o seguinte, ó, arrastar a imagem aqui para cima, ela abre, como se fosse um outro arquivo. E aí daqui para cá vocês podem arrastar ela não vem como camada inteligente. Tá? Mas no fim das contas isso não faz tanta diferença assim. Um detalhe importante que eu não comentei, né, é que o scroll do mouse ele joga a imagem para cima e para baixo. Se eu segurar o Alt e usar aqui o scroll, ele dá o zoom in, zoom out. Tá? Se eu quiser dar o pan, é segurar a barra de espaço. Tá? E tem também esses controles aqui, a mãozinha, né, a lupa, vocês podem utilizar por aqui também. E o Ctrl 0, ele vai enquadrar o desenho todo. Então eu uso bastante esse método aí de manipulação, tá? A gente colocou aqui os diagramas, né, e essas setinhas, elas são setinhas que eu trouxe da internet, coloquei aqui. Vocês podem aproveitar elas se vocês quiserem. Caso vocês queiram fazer uma manipulação, é novamente o Ctrl T. Com isso a gente consegue aumentar, diminuir. Se vocês clicarem aqui fora, ó, dá para rotacionar. Apertando o Shift ele vai de 90 em 90. É possível também espelhar, clicando com o botão da direita. Aqui vocês têm acesso também ó, à rotação, tá? Vocês podem usar. E também aqui, ó, Flip. Aí vocês conseguem espelhar. Então, podem usar à vontade essas setinhas, caso elas ajudem, né, a mostrar o percurso formal. Eu já dei algumas referências, né, para vocês de maneiras de utilizar isso. Eu também deixei gravado lá no nosso Classroom mais simbologias, né? Então, por exemplo, aqui na nossa última aula, eu gravei aqui ó, essas setas amarelas. Então, é o mesmo esquema. Vocês podem jogar isso para cá, para um novo arquivo. Então, ele vem aqui uma nova aba. Aí aqui é só vocês fazerem uma seleção ó, com essa seleção retangular, por exemplo. Faz uma seleção em volta. Como é PNG, ela está toda recortada. Ctrl C, vai lá no arquivo, Ctrl V. Tá? E aí aqui vocês conseguem, de novo, né, manipular, se vocês quiserem mudar a orientação, espelhar e tudo mais. E é muito importante usar essas simbologias para dar mais ênfase à manipulação, né, as operações que vocês utilizaram para chegar na forma final. E a última coisa que eu queria mostrar, né, dessa prancha é basicamente as plantas, né? Então, que é o mesmo esquema. Eu salvei aqui como desenhos para prancha. Então, novamente, vocês podem jogar aqui para uma aba nova ou arrastar direto para cá. Ele vai entrar como camada inteligente. Aqui vocês podem utilizar, acho que vamos fazer um teste, eu vou botar Media Box, porque aí ele meio que vai considerar o tamanho real. Vamos ver se isso vai dar certo. Vou dar um OK. E acho que deu certinho, ó, que ele encaixou direitinho a minha imagem no A3 nessa prancha.
vou apertar aqui Enter. O antigo aqui, ó, vou deletar com delete mesmo, é só clicar e deletar. E eu tenho aqui as minhas pranchas, as minhas plantas, né? Eu trouxe as duas ao mesmo tempo, mas vocês, né, podem trazer elas separadamente. E reparem que aqui a gente consegue desligar as camadas, né? Então, só para a gente ver, vou manter só elas aqui. Elas vêm com esse fundo transparente, mas como a gente tem o plano de fundo aqui, né, isso resolve esse problema. Tá? Então, como o tamanho aqui ficou igual, eu não vou me preocupar muito com escala gráfica. Agora, se vocês forem mudar esse tamanho, aí o ideal é que vocês tenham, em vez de uma indicação de escala 1:100, que vocês coloquem uma escalinha gráfica, assim, aqui pequenininho, né? Porque aí, se vocês usarem o Ctrl T, né, para fazer esse aumento do tamanho, ele vai funcionar melhor. Ele não vai, na verdade, ele não vai perder, né, a referência dele, ok? Tá? Caso vocês queiram, podem clicar com o botão da direita, ó, e rasterizar a camada, tá? Que aí ela vai deixar de ser uma camada inteligente, fica até mais fácil para movimentar, para fazer alguma coisa, né, caso vocês queiram. E é isso, eu acho que isso é o basicão do Photoshop. Eu acabei não falando do texto, né, aqui de cima, mas é basicamente, ó, dar um duplo clique, selecionar, escrever aqui o nome de vocês. Depois vocês podem clicar aqui fora, né, ou sair do comando também, né, porque quando a gente dá um duplo clique, ele entra no comando texto. Então aqui em cima vocês poderiam mudar o tamanho, mudar a fonte, mas vocês não precisam fazer nada disso, tá? Então com esse vídeo eu acho que vocês conseguem fazer a diagramação que vocês precisam. E caso vocês não queiram utilizar o Photoshop, vocês podem usar outras plataformas, né? Os alunos gostam muito de usar o Canva, que é uma plataforma com uso gratuito, né, até certo ponto. Então vocês podem, mas nesse caso é importante que vocês usem o template. Então vocês podem pegar, né, o template que a gente está trabalhando, que é o arquivo PSD que eu disponibilizei, ó, e vocês podem arrastar ele aqui direto para o Canva. Eu acho que ele entra direto aqui, ó. Então o Canva, ele lê o arquivo do Photoshop, né, o PSD, faz aqui uma transposição, né, para o ambiente de trabalho do Canva. Aí a gente entra aqui. E aqui vocês podem trabalhar normalmente, tá? Trazer as imagens, substituir, aproveitar aqui o texto, né? Ele continua sendo editável. Tá? Então, caso vocês prefiram, podem também fazer por aqui. Eu acredito que o Canva vai manter o tamanho da imagem, tá? Então é importante vocês verificarem se na hora de baixar, de fato, ó, vocês estão mantendo esse tamanho de 3.508 por 4.961, acredito que sim, tá? E aí, nesse caso, não tem problema. Eu acabei não mostrando, né, como é que gera a imagem final. Para fazer a entrega, né, final, vocês podem usar a opção PDF aqui no Canva, lá no Photoshop também, ou pode ser também em JPG. Tá? Aqui no Photoshop vocês podem vir aqui, ó, salvar uma cópia e escolher, ó, JPG. E por aqui vocês também podem salvar como PDF. Tá aqui, ó, PDF. E como aqui a gente está trabalhando com imagem raster, né, no Photoshop, não vai fazer muita diferença salvar como PDF, porque ele vai transformar os vetores em pixels mesmo, então acredito que não faça tanta diferença, mas vocês podem escolher aí entre uma opção e a outra.